Olá, meu nome é Davi Ferreira, sou estudante do sétimo período de Ciências Biológicas. Essa é uma aula sobre botânica, né? Estou preparando graças à disciplina de Laboratório de Ensino de Botânica. E o meu tema é a cannabis. A cannabis é um tema polêmico, né? Já que estamos vivendo nos últimos anos, né, uma disputa política, né, sobre o uso e desuso, né, mas não é disso que vamos falar aqui hoje. Como eu disse anterior, é uma aula sobre botânica, a gente vai falar sobre a origem e sobre a fisiologia da cannabis. Bem, a origem. A primeira origem, né, o primeiro registro que se deu da cannabis foi graças a um culto no Afeganistão, né? Foi há 27 mil antes de Cristo, né? E esse culto era graças a um deus, o deus Shiva, aonde que os seguidores faziam chá e usavam a cannabis de forma livre para poder agradar esse deus, né? Tanto que o deus era mostrado como uma folha de maconha, desculpa, de cannabis, como é mostrado na imagem, né? Ele era usado em forma de chá, né, como para poder curar mazelas no corpo mesmo, dores ou então a gota, né? Depois ele foi usado pelos romanos também. Na Roma antiga era usado pela fabricação de tecido, papéis, cordas, palitos e óleos, né? Nas caravelas ele também era usado, mas era um tipo diferente, né, da cannabis, era o canhamo, né? O canhamo é uma subespécie menos folhosa e mais resistente, onde o caule é mais resistente. E assim ele era usado para poder fazer as cordas das caravelas, certo? Bem, a maconha, ela saiu da Índia, né? Ela foi para a Índia, foi exportada para a Índia. Da Índia ela veio se espalhando pelo mundo. Ela foi para Mesopotâmia e depois da Mesopotâmia ela passou para vários lugares até chegar na África, né? Da África ela foi espalhada para vários países graças aos navios negreiros, né? Era uma planta que era considerada, que era muito cultivada e usada na África, e os escravistas, né, ficaram curiosos com o efeito da planta, porque era muito bem falada na África e na cultura, né? Para a América do Sul, foi trazido pelos colonizadores, né? E aqui eles eram muito usados pelos senhores de engenho e não pelos escravos. Mas depois de um tempo, como forma de apaziguar, né, os escravos, eles eram liberados com que eles usassem a maconha de forma livre. Tanto que era que eles plantavam, colhiam, cultivavam, usavam e tudo mais. A maconha aqui, nessa época, não era algo ilícito, pelo contrário, era algo muito comum, entendeu? A primeira plantação na América do Sul foi no Chile e foi pelos espanhóis, né? E como eu falei, né, no Brasil veio graças às caravelas, junto com as caravelas, né, com o navio negreiro e tudo mais, veio essa planta, e aqui ela se adaptou muito bem graças ao clima e a forma também de plantio, né? A proibição. A proibição se veio no século XX, né? Porque foi no Rio de Janeiro, em 1830, né? E a proibição se veio porque era muito usada pelas classes baixas. Você lembra que eu falei que depois que os senhores de engenho davam aos escravos como forma de apaziguar, entendeu? Então isso se tornou comum na escravidão. Então era algo usado mais pelas classes baixas, as classes mais pobres, né? E isso se tornou algo ofensivo. Também, não só porque era usado pelas classes pobres, mas também porque acreditava-se que era uma planta original da África, né? E apesar de ser muito comum, apesar de muitas pessoas usarem, o preconceito foi muito maior do que a vontade de usar, enfim. Então foi nesse século se tornou proibido a maconha, e foi decidido na Câmara
do Rio de Janeiro, Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Bem, as necessidades básicas. A necessidade básica da maconha é igual às outras plantas, né? Só tem uma diferençazinha, né? Ela precisa de água, precisa de luz, precisa de nutrientes, ela capta CO2, né? Junto com a fotossíntese e tudo para poder fazer a fotossíntese, desculpa, e também a temperatura. Entretanto, a água é uma parte importante da planta, porque essas plantas são extremamente sensíveis, elas não conseguem ficar sem água mais de 12 horas, entendeu? Mais de 12 horas que elas ficam sem água, elas começam a murchar e começam a ter diferenças, né, no produto. Que seja qual for o produto que você queira retirar, ela dá uma diferença no produto. Bem, a genética da cannabis. A genética da cannabis é muito flexível, entendeu? Uma forma mais comum que eu encontrei de entender, e eu acho que vão entender também, é pegando o exemplo dos cachorros, né? Imagine que todos os cachorros são da mesma espécie, mas entre eles tem diferença. Existem um cachorro mais agressivo, existe um cachorro mais calmo, são cachorros baixos, cachorros altos, esguio, né, gordo. Então, os cachorros se diferenciam por raças, né? Eles vieram de um ancestral comum, mas são muito diferentes do ancestral comum deles, né? A grande maioria deles. E é assim com a cannabis, né? A gente vê aqui 3 tipos de cannabis, né? A cannabis sativa, a cannabis indica e a cannabis ruderalis, né? Eles ganharam esses nomes, né, porque elas foram encontradas em localizações diferentes, mas aqui são todas da mesma espécie. Todas as 3 cannabis, sativa, índica e ruderalis, são cannabis sativas L. Todas as 3, entendeu? A índica e a ruderalis são classificados como subespécies, entendeu? Pelas características que ela tem. No vídeo aqui a gente pode ver que a sativa já tem uma folha, já tem folhas mais finas e quantidades maiores. Já a índica já é mais grossa, né? E a ruderalis já tem uma quantidade de lâminas foliares menor, entendeu? E não, as características não são só nas folhas. Por exemplo, a sativa já é mais alta, né? Já é mais folhosa e já é mais escura também. Já a índica, ela é menor, ela é praticamente o oposto da sativa. Ela é menor, ela é muito mais esverdeada, né? Apesar de não parecer aqui, mas ela é muito mais esverdeada e dizem ser melhor como produto que você possa fumar e tudo mais. A ruderalis, ela é uma espécie assim muito que ela se diferencia num gene mesmo, porque ao contrário das outras, elas não precisam gerar fruto graças à mudança de iluminação das estações, né? A partir de 20, 30 dias ela já gera flores, né? O seu fruto para ser utilizado. Estrutura da planta. Como toda planta, ela possui raiz, possui caule, né? Ela possui uma gema apical, que é a ponta do caule, né? Que é a ponta foliar do caule, e as gemas laterais. Ela funciona de que forma? Ela vai crescendo, aí na ponta apical, naquele caule da ponta apical vão crescendo gemas laterais, né? E essas gemas laterais vão dando lugares a outras gemas laterais. E aí seja possível que uma das gemas laterais se torne a gema apical graças a isso, né? Aqui nós vemos também o dimorfismo sexual. Possui o macho e a fêmea. Nas pesquisas em que eu fiz, o macho, ele é pouco usado para uso livre, né? Quando eu digo uso livre, eu digo para poder ser fumado, algo do tipo, porque ele não dá o grande quantidade de flores, diferente da fêmea.
A fêmea já dá uma quantidade maior de fruto, de flores, e ela já é mais utilizada. Em alguns lugares, quando a cannabis nasce macho, ela é cortada e jogada fora. As fêmeas são as mais utilizadas. É claro que deixam alguns machos graças à polinização. Um dos animais que são maiores polinizadores da maconha são as abelhas. E algo que está sendo muito comum nos Estados Unidos e motivo de estudo é o Canna Honey, né? O Canna Honey é uma junção de cannabis com honey, que para nós, traduzindo para nós, seria o mel, né? É um mel à base da cannabis que as abelhas produzem, né? O mel, ele tá sendo pesquisado, esse Canna Honey, né, tá sendo mais usado em pesquisas, né, ele ainda não é vendido aqui no Brasil, nem em lugares proibidos, e ele é pouquíssimo encontrado, tipo assim, como eu disse, ele é mais usado em pesquisas e não em consumo, né, e pelo contrário, apesar dos pesquisadores dizerem que as abelhas amam, né, a cannabis, ou elas não ficam com efeitos colaterais psicoativos, né? Não dão nela esses efeitos. A reprodução é através do pólen, né? Onde que a abelha vai de uma planta para outra, levando o pólen agarrado no seu corpo, né? Nós temos nessa planta nós temos a inflorescência, né? É muito comum no vocabulário comum a gente falar flor, né? Falar flores, né? Que ela vai dar uma flor, mas na verdade são flores, são uma inflorescência total. Aqui como está visto na imagem, ela é toda uma inflorescência. E aqui na cannabis, o cálice dela é em formato de gota, né? E ele protege o pistilo, que vai da ponta da gota, né, do cálice até no ovário, certo? E o cálice, ele é recoberto por tricoma. O tricoma é nada mais como se fosse um cílios com uma estrutura oleosa na ponta. Ela protege o cálice. A função dela é proteger o cálice, o ovário e os pistilos, né? E é daí que as pessoas retiram o que comumente é chamado de flor, camarão, bode, congucho, entendeu? É daqui que usa pra ser fumado, né? É a que a gente chama de maconha. A maconha que é a mais vendida, que é a conhecida. É essa inflorescência. Na verdade, o que dá o efeito psicoativo é a estrutura que está grudada no tricoma, né? São os tricomas que dão o efeito psicoativo, né? Que é cheio de THC. Né? Falando em THC, nós temos o tetrahidrocannabidiol, né? Que é fabricada pela cannabis sativa e depende depende de fatores externos, né? Depende do tipo de nutrientes que ele está tendo. Isso eu estou falando a quantidade de THC na maconha. Depende do tipo de nutrientes que ela está absorvendo, da quantidade de água, das estações, entendeu? E também depende digamos, da raça da maconha, se ela é sativa, se ela é índica ou se ela é ruderalis. Isso, a quantidade de tetrahidrocannabidiol depende disso, né? E os efeitos desse composto químico vai de pessoa para pessoa, entendeu? Por exemplo, existem pessoas em que uma quantidade menor não faz efeito algum, ou pelo menos só dá sonolência, e existem pessoas que pelo contrário, deixa as pessoas mais agitadas, entendeu? Ou então simplesmente abaixa a pressão da pessoa e a pessoa se torna, dão aquele comumente conhecida, né? PT, assim, né? Alguma dúvida?
Bem, gente, eu queria ter explicado melhor, porque eu estava realmente muito animado com esse tema, entendeu? Mas fatores externos me deixaram um pouco nervoso, como o Zoom, né, que não abriu no meu celular, entendeu? Tô tendo que gravar aqui pelo celular de uma amiga para poder estar fazendo esse vídeo, entendeu? A maconha, né, o cannabis, apesar das características obscuras ela terem sido proibida, né, essa proibição, na verdade, foi um retardo para nós, porque a gente, nem mesmo o meio científico, né, tem dificuldade, na verdade, o meio científico, até mesmo o meio científico, tem dificuldade de analisar e de pesquisar essa planta por ela ser proibida no nosso país, entendeu? Então, as características, o que eu falei aqui, eu tive que pesquisar, tipo, em muitas coisas para poder achar, entendeu? Eu realmente estava animado, porque eu achei que, tipo, que eu tinha achado a resposta de muita coisa. Mas ainda assim, muito tem que se pesquisar sobre esse tipo de planta, porque ultimamente descobrimos que ela pode ser usada na nossa farmacologia, né? Como para poder ajudar em algumas doenças e tudo mais, né? Só que ainda assim isso é difícil no nosso país, né? As dúvidas que vocês tiverem, eu ainda vou continuar pesquisando sobre esse tema, porque eu achei um tema interessante e é um tema pouco pesquisado pelas razões que eu acabei de falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam comigo, eu vou tentar responder de acordo com aquilo que eu estiver pesquisando, e é isso aí. Obrigado pela atenção.